anos, o CAEC promove debates conscienciológicos sobre os mais variados temas, como correlações entre o paradireito e direito, sobre a pesquisa sobre o estilo pessoal e evolutivo, entre outros. A cada domingo, um tema diferente vai auxiliar o participante no exercício da argumentação racional, ampliando o seu senso crítico, o que vai contribuir com as suas pesquisas. Informe-se no próprio CAEC ou pelo telefone, código de área 45-3252-2652. Estamos recebendo a presença do Alexandre Zaslavski, que é o editor da Revista dos Doutores em Conscienciologia. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado por aceitar o convite do Comunicam os Deus. Eu agradeço o convite. Você é o editor dessa Revista dos Doutores em Conscienciologia, mas me conte como tudo começou para se editar uma revista dessas. Sim. Bom, assim, apenas uma pequena correçãozinha que é importante, assim, né? É a Revista dos Doutores da Conscienciologia, né? A gente tem muito receio de que isso venha a público e vai achar, não, a gente já tem doutorado em Conscienciologia, não. Não é uma matéria. Não, nós somos doutores em várias matérias, né? E nós fomos convidados no final do ano passado, né, fins de setembro, início de outubro, para compor um conselho editorial e lançar uma nova revista de Conscienciologia, que nós chamamos de Interparadigmas, né? A Revista dos Doutores da Conscienciologia. E começou a partir de quando? Quando surgiu a ideia? Então, isso começou no final de setembro, né? E o professor Valdo Vieira, na tertúlia, ele trouxe essa ideia, essa proposta, e eu estava lá e ele me convidou para tomar à frente esse projeto, que é assim, ó. Ele percebeu, pelos números estatísticos lá, do censo da Conscienciologia, que já tem uma quantidade de doutores já vivendo aqui em Foz. Tem quase que 20 doutores já aqui, pessoas que têm doutorado. E com isso, abre a possibilidade de um novo canal de comunicação para um público-alvo diferente para a Conscienciologia, que é os pesquisadores da ciência convencional, que são pessoas que têm doutorado. O título de doutor é como se fosse assim, um certificado que a universidade dá, que aquela pessoa já sabe pesquisar, digamos assim, ela está credenciada para ser um pesquisador. Por isso, então, o cuidado com o nome Doutores da Conscienciologia e não em Conscienciologia. Nosso público-alvo é bem criterioso, né? A gente precisa... E esse público-alvo criterioso, como é que vocês pretendem atingir exatamente... colocando, já que estão falando de doutores para doutores. Sim, Então, de várias formas, né? Quer dizer, primeiramente, a nossa linguagem, né? No momento que a gente fez doutorado, a gente assimilou uma linguagem que é a mesma linguagem deles, vamos dizer, a linguagem acadêmica, né? De saber citar, fazer citações, né? Você saber fundamentar aquilo em outros artigos, quer dizer, é a linguagem do pesquisador da academia, a gente sabe essa linguagem. Então, isso, o princípio da assistência, né? Você tem que falar a linguagem do assistido, para ele poder te entender. Então, aí a gente já tem um primeiro ponto, né? Que é a linguagem que o artigo é escrito, nós estamos, assim, fazendo rapport, né? Como dizemos aqui na Conscienciologia, a gente está fazendo um apelo, criando uma afinidade com a maneira de pensar desses doutores que estão na academia. Às vezes, não só doutores, mestres... público acadêmico. Jogando o jogo de acordo com as regras. Exatamente, né? Nós estamos assim jogando o jogo da academia. Então, essa revista ela para ela ser uma revista acadêmica, com a cara tudo de revista acadêmica, sabe? É uma revista acadêmica. No entanto, o que a gente está falando vai contra a academia em vários pontos. Então é como se fosse... Começar pelos quais? Porque nós temos a ciência convencional, o que a gente conhece, é o empirismo, você também lembra da replicabilidade, o método científico da ciência convencional de pesquisa é um. Sim. Conscienciologia é outro. Não, a Conscienciologia não é tão diferente assim em termos de método científico, né? O método científico procura, aí depende de cada ciência, mas vamos falar do geral, né? Quer dizer, a ciência natural, vamos dizer, ela procura replicar um determinado processo lá. Então, vários pesquisadores seguem o mesmo protocolo, digamos assim, e se eles chegarem resultados similares, vamos falar assim, aceita aquela determinada proposição, né? Então, a Conscienciologia, ela também segue o método científico, só que o tipo de assunto, o tipo de objeto da Conscienciologia é diferente do objeto da ciência convencional.
O método não é tão diferente, mas o objeto é. Então, não adianta a gente querer replicar um fenômeno parapsíquico, que nem eles faziam no tempo lá da metapsíquica e até da parapsicologia. Vamos replicar um fenômeno parapsíquico. Então tem que ser um fenômeno de efeitos físicos, tem que ser aí, vamos querer estudar médiums, quer dizer, ou seja, fenômenos observáveis na dimensão intrafísica. Não, a própria pessoa vai buscar vivenciar fenômenos e ela vai buscar replicar aqueles fenômenos para ela. E isso se torna autoconvincente, digamos assim, é uma autoevidência. Ou seja, um doutor tendo o fenômeno da projeção comprovado nele mesmo, vai publicar, vai falar com a mesma linguagem para um outro doutor que não acredita, que não vê. Mas acontece que o nosso público-alvo, vamos pensar assim, nesse universo de doutores, nós temos uma gama de personalidades e de diferenças. E dentro dessa gama, por certo, tem doutores que já tiveram projeção. Porque os fenômenos parapsíquicos são comuns, eles não são raros, são comuns. Todo mundo tem algum fenômeno parapsíquico. E às vezes esse doutor que está lá na academia, na comunidade científica, muitas vezes não tem o conhecimento, ou então não encontrou replicabilidade em outro colega desses fenômenos. E aí que vocês pretendem chegar a começar a trabalhar? Veja, é uma questão muito assim... o parapsiquismo, ele é um tema tabu. Não de hoje, há muito tempo. Desde o início da ciência, da filosofia, o parapsiquismo sempre foi considerado para ser colocado à margem. Então ele tem várias, assim, designações, estereótipos. O parapsiquismo é uma coisa mística. Não seria nem vários conceitos, seriam preconceitos mesmo. Preconceitos, sabe? Isso é coisa de bruxo, isso é coisa de místico, isso é coisa de mago, magia. Então, ao longo da história, se foi dando todas essas... Imagina no tempo da Idade Média, o parapsíquico era muito mal visto, o tempo que a Igreja Católica, predominava na Europa e tudo mais. Então, ou era santo, porque o santo também era parapsíquico, ou era o bruxo, o pacto com o diabo, etc. Então, a gente tem todo um imaginário pejorativo ao parapsiquismo. E a ciência surgiu deixando a Idade Média para trás e todo o ocultismo, digamos, para trás. E aí nós vamos entrar com um tema que faz uma conexão direta com tudo isso que a ciência deixou para trás. Agora, como que fica isso na cabeça de um cientista? Quer dizer, no momento que ele tem uma vivência parapsíquica, ele vai ficar com medo? Quer dizer, o que eu faço com isso? Quer dizer que eu sou Eu sou um renegado? Quer dizer, eu sou um... Diferente? Eu sou um estranho, eu não posso falar isso para ninguém, eles vão achar que eu sou louco. E tem alguns mais corajosos, sempre teve, Eu faço levantamento disso, outras pessoas aqui da Conscienciologia também fazem. Quem foram essas pessoas no passado que tiveram coragem de abrir esses assuntos no meio científico ou, digamos, de uma cultura mais erudita e tal? Sempre teve, mas a gente vai ver que a maioria dessas pessoas não tiveram notoriedade. São pessoas que fizeram aquilo. Ou foram até alijados pelo sistema. É muito polêmico, acaba tendo alguns que apoiam, a maioria não dá descrédito. Por quê? Porque até hoje não se conseguiu abordar cientificamente o parapsiquismo de uma forma definitiva, digamos. O parapsiquismo, a ciência convencional sequer admite que existe o parapsiquismo. Mesmo a parapsicologia. Você pega lá... Muito raro se o parapsicólogo se posicionar e disser que existe o parapsiquismo, ele passa a ser mal visto. Porque o método deles de trabalho muitas vezes é só no conceito, na teoria. E vocês estão propondo... Teóricos, alguns é o método só no conceito e alguns é o método só na experimentação. Esse que é o problema. Então você tem assim aqueles parapsicólogos que vão no laboratório e vão tentar replicar o fenômeno de uma maneira estatisticamente válida. E outros estudam só a teoria, digamos, só a parte teórica da parapsicologia, da metapsíquica e tal. O que falta? Vivência. O cientista, ou o filósofo, ou a pessoa que pesquisa, ou ele não quer ter a vivência, ou ele tem a vivência, mas ele não quer se colocar como alguém que
tem essa vivência, né? Você falou da experimentação, mas a Conscienciologia fala para ter as próprias experiências. Seria uma autoexperimentação? É isso que vocês estariam desafiando, esse é o objetivo, da publicação, seria do Interparadigmas. Poderia, já que você está perguntando assim, fazer uma síntese, né? Quer dizer, nós queremos mostrar que a autoexperimentação é científica. Essa é uma síntese, é uma grande síntese, é uma coisa nova que a Conscienciologia está trazendo na história do conhecimento. A gente pode falar com essa pretensão. Quer dizer, a autoexperimentação nunca foi considerada científica, assim, de uma maneira forte. Tanto que a ciência, ela quer sempre se assegurar que a subjetividade do cientista não vai interferir nos dados, não vai poluir, digamos assim, a pesquisa. Ele tem que mostrar que ele está isento, que ele não vai poluir, que ele não vai assim misturar as coisas que ele vivencia com a pesquisa. E é exatamente isso que vocês estão propondo. A gente precisa mostrar que é possível que o cientista, que a subjetividade do cientista tem uma parte que não é subjetiva, vamos dizer assim. Quer dizer, a nossa subjetividade, ela tem uma parte que é parapsíquica. A gente precisa mostrar e ajudar as pessoas a fazer esse discernimento. Que dentro do campo do subjetivo tem uma parte que é realmente subjetiva, vamos dizer que é uma parte emocional, onírica, sabe, das fantasias, isso é subjetivo. Mas dentro do universo das sensações que uma pessoa tem uma parte que vem que é algo são percepções que ela tem do ambiente externo, mas são para-percepções. Então é preciso depurar o autodiscernimento. É preciso que haja uma espécie de upgrade do discernimento pessoal para a pessoa, para o indivíduo perceber que dentro das coisas que ele sente tem uma parte subjetiva e uma parte é objetiva. Só que isso leva à seguinte implicação, de que há a faculdade perceptiva que não é física. Mais então, ou esse menos, é o salto de paradigma. Mais ou menos trocando em miúdo também, dentro da área da informação, o conceito do jornalista de que ele deve ser isento, mas está comprovado por A mais B que não há isenção total nunca, né, numa notícia. Assim também, dentro da ciência, deve-se encarar isso? É assim, sim, não há isenção, mas assim, a isenção é uma espécie de ideal. A gente também não pode abrir mão totalmente da isenção, porque senão nós vamos, assim... tomar partido já imediatamente. Nós vamos nos tornar preconceituosos, assumidos. Assim. Isso não pode ser feito. Isso, né? Nós precisamos, assim, quer dizer, por um lado, não é possível ser isento 100%. Mas, por outro lado, nós temos que tentar. O máximo ser isento. Nós temos que tentar o máximo. Então, assim... Quando se põe em xeque essa questão da isenção, surge o receio de ir para o outro extremo, que é o preconceito, que é a deturpação, ou a propaganda ideológica assim, escancarada. Então, isso é uma falta de discernimento, quer dizer, um radicalismo excessivo. Você vai 8 ou 80. Não, entre a isenção absoluta e entre o radicalismo, absoluto, preconceito. Digamos, preconceito e a ideologia, existe um meio termo que é um esforço de equilibrar o juízo, né, o discernimento. A gente tem que fazer esse esforço. E essa proposta também dentro da comunidade científica? Essa é a proposta da comunidade científica. Então, assim, nós estamos fazendo uma espécie de provocação, né? Porque nós estamos abordando assuntos que são tabus, não há um que não seja. E justamente, né, o convite que nos foi feito pelo professor Valdo Vieira era exatamente esse, de mexer com a comunidade científica. Não é simplesmente fazer mais uma coisa assim, igual, que fique na mesma. E essa é a matéria de pauta? Qual vai ser a principal? Então, nós já temos uma primeira edição a caminho, né? Os artigos estão em fase já foram revisados e agora os autores já receberam de volta seus artigos para modificarem, né? Acrescentarem melhorias e tal. E o tema da primeira edição será o princípio da descrença, que é o princípio assim basilar da Conscienciologia. A Conscienciologia se apoia no princípio da descrença, que nós temos que ter nossas experiências pessoais. Nosso discernimento, ele tem que ser com base nas experiências pessoais. Não adianta ir no que os outros falam, simplesmente por acreditar. Claro que nós devemos aprender com a experiência dos outros, tudo bem. Mas, principalmente em matéria de parapsiquismo e de evolução pessoal, né, de autoevolução,
tem que ser pelo princípio da descrença. Só que descrença é algo que ninguém fala também. E como é que vocês vão chegar? Aí que está o grande desafio. E na comunidade científica para propor o princípio da descrença? Bom, aí cada autor relacionou o princípio da descrença com a sua respectiva área de formação. Eu sou formado em filosofia. Então eu tentei relacionar o princípio da descrença com um grande filósofo moderno que foi o René Descartes. O René Descartes, ele é um fundador da ciência e ele fala, a dúvida é uma base da ciência. Mas aí eu fico pensando, isso é uma coisa que me inculcou há muito tempo, né? Se a dúvida é a base da ciência, por que a ciência não duvida de tudo? Sabe? A ciência deveria duvidar de tudo. Então eu estou propondo o seguinte, que a dúvida que o Descartes colocou à base da ciência não é uma dúvida real de tudo. Então eu estou propondo nesse artigo, é um ensaio, uma espécie de ensaio, substituir a dúvida do Descartes pelo princípio da descrença. Então não nego que a ciência tem que questionar. Que ela deveria duvidar dela própria, das próprias experiências que foram feitas. De tudo, quer dizer, e assim, o cientista deveria poder ter as vivências dele. E isso a dúvida cartesiana não permite. Então tem uma espécie assim de um nó no conceito lá da origem da ciência. Tem um nó lá que ao mesmo tempo é algo que tem que duvidar, mas não de tudo. Quer dizer, há um limite dentro dessa dúvida que não fica bem claro. A gente vai... Aí já está propondo acreditar em alguma coisa, né? Já, exatamente. Se a dúvida não é a dúvida na essência... É porque há uma crença. Você pegou o X da questão. Quer dizer, embutido nessa ideia de dúvida lá no início da ciência, tem crenças. Então... Você como editor tem um grande desafio, hein, Alexandre? E eu te pergunto, entre essa realmente que é uma das proposições e dentro da área da filosofia, que é o teu métier, esse é o teu. O que o outro te chamou a atenção? Que outro ponto da pauta assim começou a... Você está perguntando outros artigos? Outros artigos que você está tendo acesso. Como ainda não veio a público, né, eu não posso falar assim, eu vou falar... Mas o que é revelável aqui, o pessoal do Comunicons News? Né? Então, nós temos um artigo aí bem relacionando o princípio da descrença com a coerência enquanto atributo consciencial. Então, até a pessoa que escreveu o artigo, ela fala assim, da coerência num conceito matemático, né, na ciência convencional, e mostra que a coerência na conscienciologia tem uma outra conotação. Então ela faz assim essa passagem, digamos, entre um paradigma e outro e mostra que a coerência na conscienciologia tem relação com o princípio da descrença. Quer dizer, ela mostra que não adianta ter só uma coerência lógica matemática. A consciência tem um outro nível de coerência, entende? Que passa pelas vivências dela. Entende? Então é assim, é como se cada um ao seu modo, cada doutor, cada pesquisador ao seu modo, ele vai assim... mostrando que a evolução da sua área, ela meio que converge com o princípio da descrença, porque é onde vai entrar a vivência. O princípio da descrença é o princípio da vivência. Digamos, você tem que ter vivências. Vocês publicando, a revista entrando no meio científico, quais as expectativas? Olha, nós não estamos alimentando muitas expectativas. Mas quais são as várias variáveis? Nós gostaríamos, né, nós consideramos um primeiro indicador, digamos assim, de sucesso da revista é nós recebermos artigos ou correspondências de pessoas do meio acadêmico, seja para criticar os nossos artigos. Quer dizer, no momento que a gente recebe algum tipo de feedback da academia, significa que nós somos considerados, né, que os textos foram considerados. Então agora nós estamos fazendo um trabalho assim cansativo, mas muito interessante, que é uma espécie de um rastreamento em todo o mundo acadêmico, primeiro brasileiro, nós também vamos fazer estrangeiro, dos centros de pesquisa, departamentos de universidades, programas de pós-graduação, institutos, todo tipo de centro de pesquisa que tem afinidade com os nossos temas da conscienciologia. Então, assim, o mais óbvio, por exemplo, todos de parapsicologia do Brasil, todos de relações mente-corpo, que é um problema científico e filosófico. Então, assim, por afinidade, por aproximação temática, que nós não queremos mandar a revista para qualquer lugar, para aquilo ficar numa biblioteca qualquer, digamos. A gente quer
mandar a revista para pessoas que tenham interesse no assunto e que vão ler. Então, nós queremos mandar direcionado para o público-alvo. É o que nós estamos fazendo agora. Muito bem. E circulação? Porque produzir uma revista dessas leva tempo, sim, né? Principalmente que são artigos, então não é uma publicação de notícias como a gente está vendo, né? E nós optamos pela periodicidade anual, por enquanto, que, aliás, já é um pouco pretensioso. Geralmente poderia começar como bianual, é o que se pensava, né? Mas nós achamos que temos condições de já sustentar anual. Aí tem uma chamada de trabalhos por ano e nós temos massa crítica para produzir esses artigos. Nós também estamos rastreando os doutores em Conscienciologia fora de Foz e fazendo uma espécie de um banco, assim, um cadastro de doutores que são voluntários da Conscienciologia no mundo, digamos. E vamos contar com eles. Perfeitamente. Te aguardo aqui para o lançamento. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre, e até uma próxima oportunidade para falarmos um pouco mais da Interparadigmas. Até a próxima. E obrigado a você que nos acompanha aqui no Comunicons News, programa que tem por objetivo informar você de tudo o que acontece na comunidade conscienciológica internacional. Abraço e até o nosso próximo encontro.